Fala galerinha, tudo bem? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos à tela do Reflexões. Este vídeo, mais uma vez, é um vídeo destinado aos pupilos do ensino médio, em especial aqueles que fazem parte do Colégio Estadual Governador Roberto Santos, que fica no bairro do Cabula, em Salvador, Bahia. Bem, o vídeo é uma mediação. Vamos logo para as observações, né? O vídeo é breve, tem o objetivo de fixar o conhecimento. Consequentemente, não substitui a presença do aluno na sala e muito menos o conhecimento adquirido ao longo de anos pelos professores. Trata-se de uma brevíssima mediação, não é uma aula, é um bate-papo. E é importante a presença na escola e muito principalmente na sala para a interação saudável com os colegas, cuidado com bullying e a aprendizagem produtiva com os professores. Dito isto, vamos nós. Este sou eu, né, Renato Azeredo. Os meus endereços, onde é possível encontrar essa mediação e outros vídeos para quem tiver o interesse. E faremos uma breve contextualização, né, uma mediação em filosofia para o ensino médio sobre Sócrates e os sofistas. Desculpem. É um vídeo específico para a turma do primeiro ano, mas nada obsta que outras turmas também possam ver o vídeo. Bem, gente, não tem como falar da filosofia antiga sem falar deste personagem Sócrates, né? Até porque há todo um mistério acerca deste nome, né? Não há nada escrito por ele, há na realidade trabalhos de outros filósofos que citam ele, e o principal é Platão. Mas ele não deixa de ser uma realidade e um marco. Ele é um marco na tradição filosófica. Por quê? Bem, primeiro porque ele rompe com uma ideia de filosofia que remonta lá do século IV, o helenismo, que também é uma cultura grega, né? Onde a filosofia tinha uma visão mais naturalística, né? Então ele acaba rompendo com essa dinâmica, tanto que já vimos sobre os pré-socráticos, ou seja, se referem a um período antes dele como pré-socrático. Então, por essa expressão, já conseguimos notar a importância dele, né? E ele traz para a discussão filosófica a questão da problemática ético-política, o que não se via até então. Logo, ele é um marco na tradição filosófica. Bem, no tempo de Sócrates, a filosofia começa a se desenvolver enquanto gênero cultural. Bem, gente, na realidade, antes de Sócrates, como já se viu, né, anteriormente, a filosofia tinha um caráter mítico, né, quase religioso. E ela sai dessa condição a partir da transformação da sociedade grega, e ela passa a ter uma conotação cultural, o que significa que as pessoas estão se interessando mais por temas concernentes à filosofia, né? A sociedade grega passa por uma fase de estabilização nos mais diversos ramos, como, por exemplo, a atividade comercial,
consolidação de várias cidades-estados e organização da sociedade ateniense. Né? Eles estão em uma transformação constante e os temas de filosofia, principalmente no que tange a questão ético-política e moral, passa a interessar as pessoas. E também a cidade vai ganhando um progressivo conhecimento, ou melhor, desenvolvimento comercial. E vai surgir classes, e inclusive classes políticas muito influentes, né, na ocasião. Os gregos, eles tinham uma democracia em fase embrionária neste momento. Ou seja, eles superaram ali a oligarquia e a tirania e estavam entrando numa fase mais igualitária, né? Democrática. A base das decisões, outrora, que era através da força, da imposição, da violência, da obediência cega, ou seja, comportamentos típicos de uma sociedade tirana, né? Oligárquica. Agora, as decisões têm como base o diálogo, a fundamentação, o convencimento, ou seja, a palavra para justificar e explicar o porquê das coisas. A filosofia que surge neste momento, com sua face cultural, quer as bases para uma discussão legítima sobre o que é a verdade. E assim se inicia o discurso filosófico tal como o conhecemos hoje. Eu peço desculpas, Rabugento está latindo aqui, mas não tem o que fazer. Bem, aqui nós vamos para uma característica desse momento, né? Que Sócrates está vivendo na Grécia, né? Dessa transição de uma sociedade que é tirânica para uma sociedade com um embrião democrático. Essa sociedade está se pautando por uma linguagem racional, onde há justificativas de argumentos e abertura para interpelação ou questionamentos. Tais transformações aconteceram em diversas áreas do conhecimento, e não apenas na filosofia. Neste momento, surgem várias habilidades ou conhecimentos que serão o diferencial da cultura grega ao redor do mundo. E é neste contexto que a retórica e a oratória elas vão surgir como artes, né? E não há como falar de oratória e retórica sem falar dos sofistas. Estes que, segundo a história, né, e a tradição filosófica, eles foram adversários de Sócrates e outros filósofos. E aqui nós entramos nos sofistas, né? Como eu havia mencionado agora há pouco, eles são contemporâneos daquele momento que Sócrates está vivendo ali e seu principal adversário. Em comum, ambos têm interesse pela questão ético-política e do homem enquanto cidadão da polis. Ou seja, são assuntos que são queridos a Sócrates e aos sofistas. E eles também surgem dessa transição que foi mencionada, né? A transição tirania-oligarquia para a democracia. Os sofistas são os mestres da retórica e da oratória. E muitas vezes eles trabalharam de forma itinerante, percorrendo outros estados para fornecer os seus conhecimentos aos governantes e políticos em geral. Gente, na realidade, os sofistas, eles recebiam, né, um valor para poder ensinar para as pessoas, entendeu? Eles eram pagos, remunerados por esse trabalho. Os sofistas não formaram uma escola ou grupo específico. Ou seja, lembra
lá atrás da escolástica, da patrística, ou de outras correntes políticas que falamos, né, em outros vídeos ou em sala. Pois bem, os sofistas eles não fizeram parte de um grupo, não constituíram um grupo específico, mas eles deixaram um legado. E esse legado é justamente a questão de ensinar a arte do convencimento através das palavras, né, da oratória e da retórica, e tiveram uma participação importante na vida política ao preparar o cidadão também para esta participação na vida política na sociedade. Bem, a oposição de Sócrates e outros filósofos se dará justamente por causa deste legado, este último legado aí, né? Que é de preparar o cidadão para a vida política em sociedade. Porque Sócrates e outros filósofos acusam os sofistas de mentirosos, de enganadores, etc, etc, etc. No entanto, os estudiosos, no qual eu cito aqui Danilo Marcondes, que é a base para fazer essa mediação, eles afirmam que acolher ou não acolher tais afirmações é muito difícil, porque essas informações, essas acusações são informações dos próprios adversários dos sofistas. E aí fica complicado fazer um juízo de valor acerca de tais afirmações. Apesar da conotação depreciativa, o termo sofista ou sofisma inicialmente significa sábio. Os principais sofistas, e aqui nós trouxemos apenas dois, né? Protágoras de Abdera, que viveu entre os anos 490 a 421 a.C., né? E Górgias de Leontinos, que também viveu antes de Cristo, né? Apesar da crítica dos seus adversários e do peso que eles têm na história e na própria filosofia, afinal de contas, é Sócrates, Platão, Aristóteles que se voltam contra, né, os sofistas, estes foram importantes no estabelecimento e consolidação dos estudos da linguagem, discurso e seus objetivos, principalmente no campo da política. Gente, o grande diferencial, né, entre os detratores dos sofistas e os sofistas, e aqui eu vou pegar Sócrates, né, é que Sócrates ele usa o método dele de perguntas e respostas objetivas para se chegar na verdade. Ele coloca o oponente dele contra a parede em busca da verdade, né? Seria mais ou menos por cima, né? Por muito superficial, a ideia de Sócrates. Enquanto que os sofistas fazem uso de métodos mais relativos e direcionam o discurso para um determinado objetivo. Então, neste sentido, nós podemos pegar como exemplo de um legado dos sofistas os políticos. Os políticos, eles fazem campanha em cima de um marketing. Tem um profissional que direciona os argumentos, os discursos dos políticos, para que possa, de certa forma, esconder aquilo que é negativo e apresentar intensamente aquilo que é positivo. Ok? É basicamente essa a diferença. Bem, eu deixo para vocês uma atividade, né, que é caracterizar o contexto de surgimento da sofística. Queremos isso em no mínimo 15 linhas. Eu agradeço pela atenção, espero que
tenhamos conseguido atingir o objetivo dessa mediação, desse bate-papo, que, repito, não é uma aula e não substitui o professor em sala. Esta é a referência utilizada. Fiquem com Deus e um forte abraço a todos.